Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Lucas Tonon, eu sou advogado, filho de produtores rurais e especialista em planejamento patrimonial familiar. Por tratarmos desse complicado tema diariamente em nossas mídias sociais, sempre recebemos diversas perguntas e questionamentos. Uma delas é quase unânime: como eu posso evitar que os meus filhos, os meus herdeiros, briguem no futuro? Como essa pergunta é bastante complexa, envolve algumas possibilidades, resolvi gravar este vídeo com conteúdo um pouquinho mais extenso do que aqueles que normalmente nós colocamos no Instagram, para que você possa conhecer em detalhes cada uma das opções e ver os benefícios que o sistema de holding familiar pode trazer para você, para o seu patrimônio e para a sua família. Quando falamos em sucessão, basicamente herança, hoje nós temos 4 métodos comumente utilizados. O primeiro é o inventário, o segundo é o testamento, o terceiro é a doação em vida com reserva de usufruto e o quarto, o sistema de holding familiar. Vamos começar por aquele sistema que não houve qualquer tipo de planejamento prévio, ou seja, o patriarca e a matriarca vieram a faltar e não houve qualquer tipo de estruturação com relação ao patrimônio e os negócios da família. É o temido e horroroso processo de inventário. Por que eu digo temido e horroroso? Quem de nós nunca ouviu falar de um caso de uma família que se matou num processo de inventário? É super normal que não haja concordância entre os herdeiros, que cada um deles queira o respectivo quinhão a mais do que aquilo que foi deixado, que cada um deles queira tocar os negócios da família porque entende que é mais capacitado que o seu próprio irmão. Ou seja, o consenso nesses casos passará muito longe e a família se desgastará por um processo longo, caro e demorado. Não preciso dizer os efeitos que isso tem na relação familiar e na própria gestão dos negócios, que com certeza ficará prejudicada. Os custos do inventário também são muito prejudiciais para o seu patrimônio e para a sua família. Todos os custos com impostos, custas judiciais e honorários devem ser pagos à vista, sob pena de multa. Imagine a situação que você deixou extenso patrimônio imobiliário para os seus filhos, tranquilo de que aquilo seria necessário para que eles vivessem bem, de aluguéis, por exemplo, mas não deixou liquidez, ou seja, não deixou dinheiro em caixa para que eles pagassem essas despesas relacionadas ao inventário. Qual será a solução? Infelizmente, se desfazer de parte do patrimônio ou até dele inteiro para pagar as custas do processo do inventário. Todos nós sabemos que quando nós compramos um imóvel que está no processo de inventário, só vale a pena mediante um bom desconto. Ou seja, além de ter que desfazer de um patrimônio que você deixou para os seus filhos, provavelmente eles deverão ter que dar um bom desconto para isso. Mas tem ainda mais um problema. Quando os filhos realizarem a venda deste patrimônio, provavelmente será por um valor mais alto do que você adquiriu. Sobre isso, incidirá o imposto de renda sobre o ganho do capital, que nada mais é que o imposto de renda sobre o valor da venda, subtraído do valor da compra. Ou seja, logo de cara, seus filhos terão uma desvalorização patrimonial em razão da venda forçada e terão também que pagar o imposto de renda. Isso tudo, provavelmente, num cenário de brigas e desentendimentos familiares. Por isso que eu digo, o inventário, dentre as opções existentes, talvez seja a pior delas. A segunda opção, por aqueles que buscam algum tipo de gestão sucessória, é o testamento. Mas o que é o testamento? Testamento nada mais é que um documento público ou particular em que o patriarca e a matriarca poderão colocar todas as suas vontades e os seus desejos, ou seja, poderão falar o que eles querem que aconteça com o patrimônio e com os negócios da família quando não estiverem mais aqui. À primeira vista, me parece que isso resolve o problema do inventário, não é mesmo? Ledo engano. Hoje nós temos diversos exemplos de artistas brasileiros famosos que estruturaram todo o seu patrimônio e os seus negócios num testamento, crentes que aquilo seria o suficiente para não haver brigas familiares. Hoje, esses testamentos viraram processos judiciais, longos, demorados, caros, que há anos se arrastam no judiciário brasileiro, e tiveram até agora apenas uma consequência: acabar com o relacionamento familiar que existia anteriormente, e até hoje, sem qualquer solução. Podemos citar o exemplo recente do Gugu Liberato e do Chico Anísio. Do ponto de vista de custo, o testamento também não traz qualquer tipo de benefício com relação ao inventário, ou seja, o imposto sobre a herança e todos os demais custos que acompanham, que podem dilapidar até 40% do seu patrimônio, serão rigorosamente os mesmos no inventário e no testamento. Por essas razões é que eu digo que inventário e testamento são basicamente irmãos gêmeos, pois têm sempre os mesmos defeitos.
O terceiro método utilizado por alguém que busca algum tipo de gestão sucessória é a doação em vida com reserva de usufruto. Esse método, na verdade, eu digo que é uma das maiores armadilhas que o patriarca e a matriarca podem cair. Por que armadilha? Primeiramente, do ponto de vista financeiro, não há qualquer tipo de benefício ou redução fiscal ou tributária quando dizemos do imposto de herança. Isto é, o imposto de herança pago no inventário, na doação e no testamento é rigorosamente o mesmo. Do ponto de vista de brigas familiares, também não se mostra eficiente. A doação não afasta a possibilidade dos herdeiros brigarem no futuro por aquele patrimônio que foi doado. Isto é, se algum filho seu se sentir prejudicado porque recebeu um imóvel A e não um imóvel B, ele também poderá questionar isso judicialmente no futuro. E o terceiro e o maior problema desse tipo de estratégia é que você perderá o controle sobre o seu patrimônio, ou seja, você não será mais dono do seu patrimônio. Se você precisar, por alguma eventualidade, vender este imóvel, você vai ter que ter a autorização do seu filho ou da sua filha. Imagina a seguinte situação: você passando por um pequeno problema no seu negócio ou na sua propriedade rural e teria a necessidade de vender este imóvel para fazer frente a esse pequeno problema. Você deverá ter a autorização do seu filho e da sua filha para poder fazer isso. E agora imagine, se o seu filho ou sua filha for casado e tiver passando por um processo de divórcio litigioso, você acha que no meio de um processo, de uma briga judicial, de um divórcio, o seu genro ou a sua nora vão te dar essa autorização? Provavelmente não. Isto é, com absoluta certeza, isso também resultará num processo longo, demorado, caro, que vai acabar com as relações familiares que já estavam estremecidas e muito provavelmente não vai ter fim dentro do prazo que você precisa para salvar o seu negócio. Em resumo, aquele patrimônio que é seu não estará disponível para salvar o seu próprio negócio, a sua própria vida. A holding familiar, por outro lado, tem características totalmente opostas a todos esses sistemas que eu disse até agora. Muito embora ela não seja um sistema conhecido há muito tempo pela sociedade brasileira, ela é há décadas utilizada por milionários e bilionários do Brasil. Recentemente, podemos citar o exemplo da família do Silvio Santos, que estruturou todos os seus negócios e o seu patrimônio ainda em vida, para que quando ele não estivesse mais aqui, não houvesse qualquer tipo de interrupção na gestão do patrimônio e dos negócios. O sistema de holding familiar tem diversos benefícios para quem está buscando uma gestão patrimonial e sucessória eficiente. O primeiro delas é o custo. O sistema de holding familiar apresenta uma redução de custo de até 70% quando comparamos com o sistema do inventário. Outro grande benefício é que a sucessão patrimonial e da gestão dos negócios é feita de maneira automática para os seus filhos. Não será necessário passar pelo judiciário, não será necessário homologar absolutamente nada, não será necessário fazer inventário de nada, nem mesmo das cotas sociais, porque tudo isso ocorrerá de maneira automática, uma vez aberta a sucessão. Dessa forma, seus herdeiros não precisarão se preocupar em levantar documentos, em pagar advogado, em pagar custas de impostos, custas processuais, tudo isso enquanto sofrem com a dor da sua perda. Não preciso dizer que isso diminuirá sensivelmente as chances de desgastes e estresse familiar. A terceira característica, a mais importante, é que tudo isso é feito ainda em vida, isto é, você poderá colocar todos os direitos, deveres, aquilo que você quer que aconteça com seu patrimônio, com seus negócios ainda em vida, com a participação de todos os seus filhos. Assim, não teremos brigas familiares no futuro, pois todos terão ciência e concordarão com as regras que você estabelecerá ainda em vida. Por todas essas características, o sistema de holding familiar se mostra o mais eficiente quando consideramos a ausência de brigas familiares, os custos envolvidos e a eficiência e agilidade para que o sistema seja aplicado. Por tudo isso, para aqueles que buscam uma gestão patrimonial sucessória eficiente e que vá preservar as relações familiares e o seu legado para as próximas gerações, a holding familiar é, sem sombra de dúvidas, o melhor sistema disponível atualmente.